Olá pessoal, conforme a gente combinou, né, vou postar aqui a minha estimativa de nota de corte para o concurso Petrobras que vai acontecer agora no final do mês, tá, para os cargos de nível técnico. Meu nome é Henri Fiorenzo de Lima, eu sou engenheiro da Petrobras já há 22 anos, né, e também já coordenei um curso preparatório da Petrobras em que a gente aprovou mais de 20 alunos, né, entre engenheiros, administradores, né, principalmente engenheiros e administradores. Tá? Bom, primeiro, qual é a principal dificuldade de estimar, né, essa nota de corte? Faz 14 anos que não tem prova da Cibrasp para técnico. Né? Então a última prova foi 14 anos atrás, então de lá para cá, né, muita coisa mudou no mercado, a concorrência não sei se vai estar maior ou pior ou menor. Né? Uh, as notas, a dificuldade da prova, o conteúdo, às vezes muda, né? E muda as pessoas que elaboram as questões, então pode ter alguma diferença entre essa prova e aquela prova de 14 anos atrás. Né? Ela se baseou na prova para técnico da CES Gran Rio, que foi a última, né, que teve para técnico, e da de nível superior para Sebrasp, né, que foi o ano passado. Né? Isso aí dá para a gente fazer algumas inferências, tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode chegar a alguma conclusão com base em comparar coisas diferentes, né? Para laranja com banana, por exemplo, né? Eu inclusive vou fazer 3 vídeos, tá? O primeiro eu vou falar sobre essa última prova da Sebrasp para nível superior, para mostrar mais ou menos como é que é o comportamento dos candidatos. Né? Depois eu vou fazer essa da CIS Gran Rio, que foi a última para técnico. Depois eu vou tentar fazer um bem bolado aí, comparar as duas coisas e entender mais ou menos como é que funciona a lógica, né? Como é que a lógica vai funcionar para tentar estimar a nota de corte do próximo concurso. Tá? Então a gente vai ter que fazer essas inferências, né? E inferência, né, é sinônimo de erro, né? Ou seja, eu estou estimando, né? Eu não estou cravando, eu não estou dizendo que é assim ou assado, né? Eu estou dizendo que tende a ser assim, pode ser que seja assim. Algumas pessoas alguns cargos vão se comportar bem parecido com aquilo, outro vai ser um pouquinho para cima, outro um pouquinho para baixo. Como no próprio modelo a gente observa, como são poucas, né, até o próximo item aqui, né, que o universo mostrar é pequeno, né? Então ele não permite uma boa estatística. Por exemplo, a gente tem. O ideal era ter vários concursos para a gente comparar, ver a evolução ao longo do tempo, a questão da dificuldade da prova, do número de candidatos, etc. Né? Só que a gente tem concursos, às vezes, que tem um cargo, no outro não tem, né? Porque já fez um cadastro de reserva grande, então vamos pegar outras funções que não foram contempladas no último concurso. Como vocês viram aí no último sorteio para nível superior e agora teve um que é só para nível técnico. Né? Mas a gente já consegue perceber tendências, algumas características, né? Mas a gente vai ter que, de qualquer maneira, fazer uma normalização para comparar as notas. Ou seja, tem provas, por exemplo, que o valor dela máximo é 120, tem outras que o valor máximo é 40. Né? Como é que eu vou comparar uma nota que vale 40, né, com uma outra nota que vale 120? Então tem que fazer basicamente dividir o ponto de corte, a nota, enfim, do primeiro colocado, ou o que for, né, pelo valor da prova, né, ou a pontuação máxima da prova. Isso aí vai permitir que a gente consiga, que a gente veja o percentual de acertos. Né? Então, aí, falando em termos de percentual, aí fica tudo na mesma base. Né? E eu sugiro que vocês peguem papel e caneta, né, para anotar, né, qualquer observação, inclusive, porque eu vou estar falando de forma mais genérica, mas eventualmente vocês podem perceber alguma coisa entre as coisas que eu estou falando, né, que pode eventualmente ser específico de vocês. Por questão do cargo que vocês estão concorrendo, se é um cargo de uma característica de ter mais vaga ou menos vaga, ou ser mais concorrido ou menos concorrido, né, e também se a questão de cotas também ela vai entrar nessa análise. Ok? Bom, que variáveis a gente está considerando? Primeiro, a pontuação máxima da prova, que eu já falei, tem provas que vão de 40 até 120 ou até mais, né? Tem outras que mas essa pontuação é só uma base, né? Tipo assim, o que é o 10 na prova? É 120 pontos. O que é o 10 na outra prova? É 40 pontos. Né? Enfim. Né? O número de questões também, o tempo para a prova, para fazer a prova. Normalmente as questões, se são de verdadeiro ou falso, elas são mais questões. O tempo é mais ou menos entre 4 horas e 4 horas e meia, né? Depende do concurso. Tá? E o número de questões vai depender, por exemplo, se é de múltipla escolha, às vezes pega uma questão que tem 5 alternativas. Né? Então você tem que ler o enunciado e ver
e comparar as 5 e ler as 5, entender as 5 para ver qual daquelas ali é a correta. É claro, às vezes tu lê a primeira e tu já vê que ela está certa, né? Ou está errada, às vezes tu tem que procurar a afirmação errada entre as 5 ali, por exemplo. Então, às vezes tu mata rápido aquela questão. Né? E uma questão de verdadeiro ou falso, não, é uma por uma, é como se fosse, eu diria assim, a grosso modo, 5 questões de verdadeiro ou falso equivalem a uma questão de múltipla escolha de 5 alternativas. Né? Na verdade, a gente tem que avaliar 5 alternativas, saber qual é daquelas ali é verdadeira. Teoricamente, né, tem que ler em geral, tu vai ler as 5, né? Então é mais ou menos isso que acontece. Claro que como vamos dizer assim, tu já descobre uma delas, ou às vezes tu chega na terceira e tu vê que aquela ali é a resposta a ser marcada, às vezes tu nem lê a quarta e a quinta. Né? Então não é bem direta essa relação. Né? Então eu diria que ela. Mas o que eu posso afirmar com certeza é que a prova com 5 alternativas ela é mais difícil de ser feita, mais difícil de ser feita, eu digo assim, demora mais tempo para fazer uma questão. Então, por isso que normalmente, né, as questões de múltipla escolha têm 100, 120 questões, enquanto que as de verdadeiro ou falso têm 200 questões, 240, 250 questões. Né? Bom, vai entrar nessa conta aqui o número de vagas, o número de inscritos, que vai dar a concorrência, né? A nota de corte dentro das vagas, porque tem a nota do primeiro colocado, eu cheguei a fazer essa estatística aí, né? Mas ninguém precisa passar em primeiro lugar. Passando dentro das vagas é o suficiente para ser chamado. Né? E eu estou focando nas vagas porque a gente não sabe, por exemplo, e essa informação é muito mais difícil de obter, né, porque não sai em edital. Isso aí a pessoa que é convocada. Né, ela recebe a convocação, um telegrama em casa, ela se apresenta e tal, faz os exames admissionais e tal, assina o contrato e vai trabalhar. E vai para o curso de formação. Né? O que acontece, né, então, tipo assim, a gente não consegue ver se daquele cargo específico lá chamaram todo mundo. Alguns a gente sabe que chamam todo mundo porque a gente está mais por dentro, mas é um cargo ou outro que a gente está acompanhando, que a gente tem algum curso e tal. Quando são muitos cargos, né, teria que ter uma equipe ou pessoas dedicadas a isso, né, então não tem muito como a gente acompanhar de perto. Né, e a informação não é fácil de obter. Né, enfim. Então, mas a gente consegue ver pelo menos a nota de corte dentro das vagas, que aí dá para ter um parâmetro. Né? Claro que uma coisa que a gente já falou é que quando tem poucas vagas, é muito provável que eles chamem todo o cadastro reserva. Quando tem muita vaga, aí o cadastro reserva fica um número multiplicado por esse número grande de vagas, então fica um universo muito grande de pessoas. Aí, às vezes, é mais provável, né, que essas vagas não. Que as vagas do cadastro, as pessoas do cadastro reserva não sejam todas elas chamadas. Né? Uma coisa muito importante que a gente precisa é o número de questões canceladas. A Sebrasp é campeã de cancelamento de questões. Tá? Porque o pessoal entra com recurso, porque, olha, essa questão aqui eu acho que está errada porque ela é ambígua, ela dá a entender uma coisa e a outra, ou então ela tem uma armadilha, ou então nem todos os casos ela se aplica e tal. Então, às vezes, ou eles mudam, eles percebem, não, a gente errou no gabarito, ou não, realmente essa aí não faz sentido, a gente tem que cancelar, porque ela pode ser interpretada tanto quanto verdadeira como falsa. Né? Em teoria, deveria ser mais difícil cancelar uma questão dessas, porque, tipo assim, se eu afirmo que uma coisa é verdadeira e na verdade ela é falsa, é só mudar o gabarito, botar de verdadeiro para falso, ou de certo para errado, ou vice-versa. Só que às vezes tem a discussão da questão. Não, mas em alguns casos sim, outros não. Isso aí pode induzir ao erro e tal. Se tu disser que não, o cara que diz que sim, ele também tem razão e tal. Então, né, por isso se julga conveniente cancelar. Vocês vão ver que tem de 4 a 14, ou, se não me engano, 14 questões. A gente vai ver mais pra frente. Numa prova de 120. Né? Então, isso em média, perto de 10%, né? Um pouco menos de 10%, né? Mas chegando a 14%, até mais de 10% para um cargo específico, né? de questões canceladas. Isso afeta a nota de corte, porque aquele camarada que ele ia errar aquela questão, ele vai ganhar aquela questão de graça. É claro que muitas das questões que foram canceladas, algumas pessoas teriam acertado, vamos dizer assim. Então não é só somar o que foi cancelado na nota. Então a gente tem que fazer uma conta de aproximação, tá, para avaliar, né, se o quanto aquelas questões canceladas contribuíram.
elas vão contribuir mais com a pessoa que fez menos ponto e com a pessoa que fez mais ponto. Porque a pessoa que fez mais pontos, eu fiz, vamos dizer que eu tenha gabaritado a prova. Né? Se eu gabaritei a prova, é bem provável que eu tivesse acertado aquelas questões que foram anuladas. Né? Se eu acertei 90% da prova, né, é bem provável que 90% das questões anuladas não vão me beneficiar, porque eu só vou aproveitar as 10% que eu talvez teria errado, porque eu errei mais ou menos 10% das válidas, né, das inválidas, supondo que é a mesma proporção. Né, então eu vou descontar isso aí. Né. Agora, pensa o cara que acertou só metade da prova. Né, então metade daquelas questões. Então ele acertou metade das válidas e, em teoria, né, ou a grosso modo, em média, né, claro que alguns mais, outros menos, mas aí não tem como individualizar, a gente tem que tratar em termos de média. Né, em média, o camarada, das que foram canceladas, ele teria acertado metade e errado outra metade. Então ele vai ter ganho metade daquelas questões. Né? Claro, para o cara passar, ele tem que estar naquela borda superior ali, mas isso aqui vai pelo menos dar uma noção de quanto você tem que chegar no ponto de corte. Mas o ponto de corte foi 80%. Mas se eu descontasse que foram entregues de graça, de 80 baixa para 75. Então eu tenho que tentar mirar no 75. A ideia é mais ou menos essa. E se tiver cancelamento, se eu errar 75, se eu acertar 75, é possível, né, que se tiver cancelamentos, né, vai beneficiar todo mundo de forma não igual, mas vai beneficiar mais os que estão pior, mas é aquela história, né? O cara que está pior que eu, ele vai ganhar um pouquinho mais que eu, mas não o suficiente para ele me alcançar e ainda alcançar o plus que eu vou ter na minha nota pelo meu do que foi cancelado entre as que eu não acertaria, tá? Então, não sei se ficou complicado aí o que eu estou tentando explicar, mas depois vai ficar mais claro ali quando eu mostrar o gráfico para vocês, né? Que mais? A correlação entre o número de inscritos e o número de vagas, né? Isso aqui é mostrado num gráfico, e mesma coisa entre concorrência e a nota de corte, né? E ainda depois, né, não nesse vídeo, mas no próximo, eu vou falar a diferença entre as notas das provas de múltipla escolha e certo e errado, para vocês verem tipo assim, o quanto uma é rebaixada a nota em relação a outra pelo fato das pessoas eventualmente evitarem de chutar e tal, né? Vocês vão perceber. Vamos lá. A última prova da Sebrasp, tá? Em termos de concorrência, tá? Aqui tá bem pequenininho para mim, vamos ver se eu consigo aumentar. Não estou conseguindo aumentar. Bom, não vou conseguir ler aqui, vocês talvez vão conseguir, estão com a tela cheia, mas no software que estou usando aqui não tá uma tela pequenininha para mim. Mas aqui vocês percebem uma dispersão grande aqui. Ó. Aqui a gente tem o quê? O número de vagas, né? E aqui o número de inscritos. Isso aqui dá a entender o seguinte: quanto maior o número de vagas, é claro, vai ter mais inscritos. Mas essa conta aqui não é linear. Ela é linear, isso que eu já tinha percebido em outras análises que eu já tinha feito, né, quando são poucas vagas. Né? À medida que cresce o número de vagas, né, o crescimento de número de candidatos, ele é linear, ou seja, segue mais ou menos uma linha, assim, uma linha, uma inclinação constante. Né? Se eu aproximasse, se eu fizesse a análise só até, fizesse um corte aqui nesse número de vagas aqui, e fizesse uma aproximação, iria dar uma linha reta praticamente aqui, né? Só que aqui, quando a gente aumenta muito o número de vagas, né, para que esse número de candidatos para um determinado número de vagas dá uma concorrência. Essa concorrência alta para um número grande de vagas daria um número absurdo de pessoas, né? Então talvez nem no mercado tenha esse número de pessoas disponíveis. Então por isso que existe essa tendência, né? E aqui eu até aproximei de uma curva para a gente conseguir fazer né, se eu quiser calcular, eu consigo até calcular, estimando erro e tal, né, em função de uma função logarítmica, no caso aqui, né, que mostra mais ou menos, né, por exemplo, então de forma geral, claro, não tem esse cara aqui, esse cargo aqui, esse cargo aqui que estão fugindo da curva, sim, assim como tem esse e esse aqui que estão para baixo, né? Mas em média, né, tu vê que a maioria dos pontos eles estão seguindo essa linha, inclusive até esses que são maiores aqui, que até o que puxa essa linha mais para baixo são justamente esses dois pontos, né, que são cada ponto desse aqui é um cargo que tem um determinado número de vagas para um determinado número de inscritos. Né? Isso aí dá a concorrência, que, salvo engano, se eu consigo ler aqui, está bem pequenininho, ele é mostrado aqui. Né? Então aqui está a concorrência em função do número de vagas, ou seja, e aqui tu já percebe que ele tende assim como essa inclinação tende a diminuir aqui ele tende a cair, né, a concorrência em função do número de vagas, justamente por conta disso. Então, dá para dizer o seguinte, vale a pena, né, se eu tiver escolha entre dois cargos que tem um número muito diferente de vagas,
é ir para o que tem mais vagas, né? Porque a concorrência, em teoria, vai ser bem menor, né? Então, e a gente vai ver o reflexo disso também na questão da nota de corte. Tá? Ah, mas então quer dizer que uma coisa super concorrida, então a nota de corte vai lá para cima? Não, não. Ela vai variar 5, 10% a mais. Por quê? Porque esses 5, 10% deixa muita gente para trás. Então, às vezes, tipo assim, se tem 200 vagas, né? Ou se tem 10 vagas, os 10 primeiros, né, eles não estão tão longe dos 10 últimos. Talvez o primeiro seja aquele cara que tem a nota lá em cima, né? Mas ele acaba, tipo assim, como a gente não quer, eu vou dizer assim, eu prefiro ter 2 alunos que passem em último e penúltimo lugar do que ter um que passe em primeiro. Para fazer propaganda do curso, por exemplo, seria muito melhor ter, o primeiro lugar foi meu aluno e tal, pô, legal. Mas não, e o outro curso que é pior que o meu, teve vários alunos que passaram lá na rabeira. Excelente, eu prefiro aprovar várias pessoas porque eu estou mudando a vida de várias pessoas. E aquele cara que passou em primeiro lugar, ele vai eventualmente vou mudar a vida dele, que bom, né, que bom para ele, né? Mas ele é um camarada, por exemplo, que ele vai fazer o quê? Ele vai dizer que passou em primeiro, isso aí, né? Vai ser bom para ele durante um momento, daqui a pouco ele vai se misturar no meio dos outros e o fato de ele ter passado em primeiro não vai fazer a menor diferença na vida dele, né? Mas vamos adiante. Aí, agora vamos comparar em relação às cotas, tá? Então aqui tem PCD, tem aqui eles chamam de candidatos negros e aqui ampla concorrência, tá? Então, a gente percebe, por exemplo, que é claro, né, que tipo assim, na ampla concorrência, né, em função do número de vagas, aqui está o número de vagas, né, aqui está aqui tá a concorrência, né? Em candidatos por vaga, isso dentro das vagas. Eu não tô, se eu quiser saber, mas se eu quiser saber a concorrência em termos do número do cadastro reserva, aí esse número aqui teria que dividir pelo número de vezes que o cadastro reserva, né, vai absorver de pessoas, né? Se são 3 vezes, multiplicar por 3, dividir por 3, são 5 vezes, dividir por 5. Mas o formato da curva não vai mudar, né? Então, né, e a gente tem que mirar, né, nesse momento, até como não são, como tem cargos que têm mais vagas, né, que eu já disse, né, é ruim da gente considerar que todo mundo vai ser chamado. Mas aquele que tem menos vagas, tem 2 vagas. Impossível a Petrobras chamar só 2 pessoas. Ela vai chamar todo o cadastro reserva. Tem 60 vagas. Pô, ele não vai chamar 300 pessoas. Né? Ela vai chamar 80, 90, 100, 120, que seja. Né? Mas, então, então, aqui ele mostra, por exemplo, tem pontos fora da curva? Tem. Inclusive, por exemplo, tem uns que a concorrência é muito grande justamente porque tem muito pouca vaga. Aí você tem 50 pessoas que fazem para um concurso que tem uma vaga só, ou 400 pessoas fazem para uma vaga só, é 400 por vaga. Às vezes tem 2 vagas e 1000 pessoas fazem, então já... Não, aí aumenta, tá? Mas vamos dizer assim que fazer outra conta aqui, né? Então, para uma vaga tem 1000 pessoas que fazem. Para 2 vagas tem 1.400 pessoas que fazem. Ou seja, mais pessoas fazendo, mas para 2 vagas, então dá uma diluída. Né? E à medida que aumenta o número de vagas, esse número cai bastante. Então, tanto é que, por exemplo, para aquelas que tem mais vagas, tá claro aqui, né, que a concorrência é bem menor. Né? Então, essa curva aqui ela mostra bem isso. Né? E aqui vocês percebem que quando... eu diria o seguinte, se vocês podem fazer por cotas, né, mas tem que ser honesto, né, porque no começo das cotas, o que acontece? O cara se autodeclarava e isso era suficiente. E se tu dissesse, não, tu não pode provar que eu não sou cotista, né, tu tá me discriminando e tal, não sei o quê. Só que agora, esse tipo de comportamento, e eu conheço pessoas que entraram por cotas, apesar de não se enquadrarem em cotas, eu acho isso aí o fim da picada, né? Mas hoje tem avaliação, né? Hoje é feita uma avaliação por uma banca multidisciplinar, isso aí está escrito lá no edital, né? Ou seja, se o cara se autodeclarar deficiente e não for, né? Ele pode até passar, mas ele não vai levar, né? Então vocês percebem, por exemplo, que muda até a ordem de grandeza aqui da concorrência, seja para PCD, seja para negros, né? Então, mas, tipo assim, mas todos eles têm um comportamento assim, de quanto maior o número de vagas, menor é a concorrência. Né? Então, acontece aqui e aqui, né, de forma mais acentuada, principalmente no começo aqui. Por isso que a curva tá bem achatadinha aqui. Né? Bom, e agora pela última prova da Sebastião, né, a nota de corte, que é o que todo mundo quer saber. Tá? Então aqui eu peguei 3, que eu botei até na mesma escala aqui, para perceber a diferença, se é mais fácil passar num ou no outro, né?
Em geral, né, PCD, por conta de muito menos concorrência, né, a nota de corte é mais baixa. Por que muito menos concorrência? Porque às vezes tem 20 vagas para ampla concorrência, tem 5 vagas para negros ou outros negros, indígenas, não sei só. Agora antes era PPP, né? Pardos e, né? Incluía pardos. Agora eu acho que botaram só CN de candidatos negros, né? Mas eu acho que entra indígenas também, enfim, né? E PCD, tipo assim, pô, dá pra ver no dia da prova, por exemplo, vocês vão ver que, tipo assim, vai ter uma sala ou duas lá que tá preparado para receber pessoas com deficiência e são poucas pessoas que fazem a prova, né? Então acaba sendo pouca concorrência, né? Tem pouca vaga, mas tem muito menos gente concorrendo, então acaba que fica mais fácil, né, de entrar, né? Aqui também, tipo assim, apesar da quantidade de pessoas negras serem bem maior, né? Mas também a concorrência é menor, então, em teoria, o ponto de corte é um pouco mais baixo, né, do que de ampla concorrência. E a gente percebe, por exemplo, que a nota mais alta, por exemplo, do cotista, né, ela normalmente, né, via de regra, ela chega muito perto dos primeiros colocados da ampla concorrência. Então, ele acaba não consumindo a cota a cota, né, ele vai entrar na ampla concorrência abrindo mais uma vaga aqui, né? Então, inclusive eu já vi editais em que o nome da pessoa consta nos dois, né, para ele saber que ele passou no de ampla concorrência, né, apesar de ter concorrido na cota, né? Então, vocês percebam que é um pouquinho mais, mas tipo assim, tá, é um pouquinho mais menor aqui a curva, né? Em relação a de ampla concorrência, a PCD um pouquinho menor ainda e tal, ok, né? Mas perceba o seguinte, independente aqui da, da concorrência, que é a concorrência pela nota de corte. Quer dizer, independente não, dependendo da concorrência, vai subindo a nota de corte. Mas olha como ela sobe muito pouco. Aqui também sobe pouco, aqui também sobe pouco, né? Tem alguns pontos fora da curva? Tem, é claro, né? Então são aqueles. E isso aqui, eu já falei sobre isso, isso aqui se deve mais a. Se deve mais a provas mais fáceis, né? Aquela prova ali é mais fácil, né? E vocês vão perceber na próxima apresentação que eu vou fazer, que eu vou mostrar a última prova para técnico, que foi da Cisgran Rio, ainda era por polo. Então tinha o polo Macaé, polo Rio de Janeiro, e tinha Santos, Vitória e Bahia, se não me engano, em Salvador, uma coisa assim, né? E a gente percebe, por exemplo, que no Rio, em média, as notas eram melhores que em Macaé. Então, talvez seja mais fácil passar para Macaé, por exemplo, né? Mas vale a pena? Bom, aí é outro papo. Aí é questão do cara saber se está disposto a mudar de cidade, às vezes tal, morar numa cidade um pouco mais, né, não é tão pequena, mas é uma cidade mais afastada dos grandes centros e tal, né? Mas, enfim, então a gente percebe alguns pontos díspares, né, quando muda o local. Assim, aqui vamos pensar o seguinte: São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, que são cidades gigantes, que têm grandes escolas, grandes universidades e tal, e outras vagas, eventualmente, em estados, pessoas que estão concorrendo para aqueles polos, né, para algumas cidades do interior do Brasil, assim, lugares que tem menos universidades, tem menos, né, até tem menos concorrência, né, a nota de corte tende a ser menor, né, por conta daquilo, até por conta de ter menos concorrência, né? Então, e percebo então, e não satisfeito com ver essa curva aqui, tá, mas e outra coisa, aqui eu botei em termos percentual, aquela normalização que eu falei para vocês, né, para poder comparar essa prova com outra prova, eu tenho que botar na mesma balança, né? Então aqui, né, eu botei de 0 a 100%, né, e aqui varia em torno de 70 a 80% a nota de corte, né? Isso considerando as questões canceladas. Aí eu fiz essa aqui, que essa análise eu nunca vi ninguém fazer, né? Então eu considero até um diferencial nosso, né? A nota de corte versus questões canceladas. Então, por exemplo, aqui eu estou plotando a nota de corte em percentual em função do número de cancelamentos. Olha que teve questões que provas que cargos tiveram até 14 questões canceladas, né? Aqui teve 12, aqui teve, sei lá, 9 e tal, né? Algumas tiveram só 3, né? 3 era de conhecimentos básicos, teve 13. Então todo mundo partiu de 3, né? 3 questões canceladas básicos, né? Das 50, das outras 70.
E isso aqui, tipo assim, pô, mas o que significa o cara ter 11 questões, 12 questões anuladas, né, e a nota de corte foi essa. Mas o que significa isso, né? Quer dizer, quanto esse cara tiraria se não tivesse essas 12 questões anuladas? Primeiro que eu também fiz uma normalização desse cara aqui, porque, tipo assim, o que significa 12 questões naquele universo de 120? Ah, então aqui seria 10%. E 14? Ah, 14 seria um pouco mais 10. Então, eu fiz esse mesmo gráfico em termos de percentual de questões canceladas, né? Ele fica muito parecido, né? Muda muito pouca coisa, né? Mas pelo menos te dá uma noção em termos percentuais, né? Porque aí a gente consegue falar, né? E agora a prova que não são mais 120 questões, são 200 questões, como é que é isso? Vão ser 14, vão ser... Não, aí a gente trata de termos percentuais. Se são 10%, então tende a ser 20, né? As maiores, né? Em média vai ser lá por uns 10%, por exemplo, né? Não, desculpa, 5%, né? Então, talvez seriam 10 questões em 20, né, que iriam ser canceladas, né? E aqui é o seguinte, eu aproximei duas funções, uma logarítmica e outra linear. E como isso aqui vamos dizer assim, praticamente mesmo a logarítmica, ela ficou quase uma reta, tanto é que está uma em cima da outra aqui, depois eu botei uma linha em cima, está meio coincidindo com as duas, né? Nesse trecho aqui, entre 3 e 14, né, essa curva logarítmica ela se comporta praticamente como uma reta. Só que se eu pegar, por exemplo, se tiver zero, desculpa, tem um cachorro aqui, não estava programado isso. Mas o que acontece? Só falta começar a latir, eu vou perder a concentração. Bom, vamos lá. O que acontece, né? Não vou editar isso aqui, pessoal, senão vou perder tempo e não vou conseguir postar a tempo de vocês aproveitarem as informações, tá? Mas vamos lá. Então vai ficar com cachorro e tudo, né? Bom, mas o que acontece? Se eu pegasse essa função logarítmica aqui e eu quisesse estimar qual seria a nota de corte e tal, né? Para zero de erro, né, de erro não, de questões canceladas, né, a função logarítmica ela vai despencar, né? Então vai dar uma informação falsa. Então, na verdade, apesar se eu pegar aqui o r quadrado, que é o coeficiente de determinação, que diz o quão próximo a minha aproximação está da realidade, ou dos pontos observados, né, da amostragem, né, apesar do tá um pouquinho diferente, um pouquinho melhor, né, se eu for extrapolar, com certeza a reta vai ser mais representativa. Então eu fiz aqui uma reta, né, média e uma reta aqui que pega os limites, né, superior e inferior, para mais ou menos, quem sabe, ter uma noção, né, de como é que do que esperar da prova. Então eu esperaria que, né, ela venha, né, essa média venha entre 60 e 80 o ponto de corte, ok? Bom, e aqui eu ainda fiz uma correção nisso aqui. O que é aquilo que eu falei antes, né? Quer dizer, para o cara que tem mais questões canceladas, né? Se ele tem menos acertos, ele vai ganhar, entre aspas, de graça, um número maior de questões. Então, percebe que, por exemplo, que esse cara que teve um desempenho um pouco pior aqui, né, ele foi o último colocado entre as vagas, né, do cargo para qual ele concorreu, né, só que ele teve, no cargo dele, teve muita questão cancelada. Então, ele ganhou essa diferença aqui. Né? E esse cara aqui, né, como ele teve um bom desempenho, né, ele ganhou um pouco menos, né? Isso aqui tá. Então ele mostra aqui os pontinhos azuis e os pontinhos laranjas aqui, ou vermelhos, né? Então se percebem aqui, né, essa diferença que a nota, o cancelamento, ele ajuda ou atrapalha, vamos dizer assim, a fazer essa estatística, né? E aquela história, né? Pô, mas se o cara teve uma ou duas canceladas, né? Pô, isso aí afeta se o cara vai passar ou não. Se a que foi cancelada foi uma que tu errou, ele pode te ajudar muito, porque uma questão ou duas numa prova dessas, ela faz muita diferença. Tipo assim, chega a deixar 200 pessoas para trás. Então, às vezes, você tem 50 vagas. Claro, o primeiro colocado está 10 pontos na frente. Né? Por isso que a gente não diz assim, não tem que mirar lá em cima, porque é aquela história, eu quero correr uma maratona. Então, se eu for correr uma maratona eu quero chegar. Eu não quero chegar em primeiro, eu quero chegar. Chegar já seria uma vitória para mim. Né?
Né? Então, mas aquele cara lá, ele é corredor, né, desde sempre, ele é atleta, ele precisa, ele se importa, ele tem as medalhas lá. Não, esse cara, deixa ele entrar em primeiro lugar. O que me interessa é chegar, concluir, ou concluir entre os primeiros, sei lá, 100, por exemplo, né? E é sempre assim também, o primeiro corredor chega minutos na frente do segundo, terceiro, ou dos pelotões que vem atrás, porque às vezes é um pelotãozinho lá na frente, né, mas depois chegam bem espaçados. Né? Então, aqui é mais ou menos a mesma coisa. E como o que interessa é entrar e não entrar, porque na verdade, acho que já falei sobre isso também, né, depois que entrou, o que acontece tu vai ter um curso de formação e o que vai valer para a escolha das vagas é a nota do curso de formação. Então não adianta tirar primeiro lugar e não levar a sério o curso de formação, né? O cara pode até ser eliminado no curso de formação. Isso aí é possível, né? Bom, e que mais, né? Bom, existe um complicador, né, quando a prova é por polo, né? Então, que é o caso da Cesar Hill. Né? Então aqui, por exemplo, né, vê que aqui a dispersão é bem maior, né? Se bem que aqui eu tô plotando junto, né? Aqui são 3 linhas de aproximação: a ampla concorrência, né, a de candidatos negros e a de PCD, né? Vocês percebem que, por exemplo, que em questão de concorrência, né, ou seja, né, o número de vagas e o número de inscritos, né, o inscritos por vaga, no caso, né, porque o número de inscritos ele cresce com o número de vagas, com certeza. Aquela cresce, mas cresce mais devagar, né? E aqui eu estou comparando não o número de inscritos, sim a concorrência mesmo. Né? Então, ela tem o mesmo comportamento que se observou, né? E aqui, só que as 3 estão no mesmo gráfico. E aqui é a nota de corte, vocês percebem, por exemplo, que varia pouco também de uma para outra aqui. Né? Aqui tem ampla concorrência, negros, e PCD, inclusive, ele aparece aqui no cantinho, porque tem pouca vaga, e inclusive em alguns cargos ele tem até a nota de corte melhor do que algumas notas de corte, né, das outras categorias. Por quê? Porque é tão pouca vaga que às vezes tem um cara que tem a condição de concorrer como PCD e ele vai muito bem, ele deixa muita gente, né, talvez ele passaria, né, em alguns casos, passaria até ou seja, tem um dos maiores gênios mundiais aí dos últimos tempos era deficiente físico, né? Então isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que o deficiente físico ele tem N outras dificuldades, até para estudar, para ter acesso né, a informação, a educação e tal, que tem outros obstáculos, né, que o cara tem que, né, que acabam, na média, fazendo com que ele tenha, eventualmente, um desempenho talvez um pouco pior. Né? E aqui, né, e essa, por exemplo, era uma prova que valia 40 pontos. Era uma prova que só contava, inclusive, a prova de conhecimentos específicos. A de básicos era só eliminatória. Né? Esse aqui eu não estou conseguindo ler, mas é nota de corte, eu acho que em função da concorrência aqui. Bom, mas não importa, são coisas muito parecidas, tá? E o que dá pra ver aqui é o seguinte, é que realmente ele cresce, e tu vê aqui, por exemplo, que ele chega aqui em números maiores do que a prova da Sebrasp. Por quê? Porque aqui o pessoal chutava à vontade, entendeu? Né? E outra, aqui também não teve tanta questão cancelada como na Sebrasp tem. Então as pessoas aqui são, pelo fato de não ter o verdadeiro ou falso, que uma errada numa certa, né, a nota já tende a ser mais alta, porque as pessoas não têm medo de chutar. Né, então chutam, algumas erram, mas outras acertam, mas as que erram não anulam as que acertaram. Né, e também pelo fato de terem menos questões canceladas, demonstra, né, que essa nota, realmente a tendência dela é ser mais alta, né, porque eu não tive aqui uma ajuda para subir com cancelamento de questões, e mesmo assim ela foi mais alta. Então a gente consegue tirar meio que um fator aí de nivelamento, um fator de ajuste aí, que nos permite, quem sabe, né, avaliar das notas do último concurso da Cesar Hill, né, para técnico, né, comparado com também para técnico do Sebrasp, né, que eu vou pegar alguns e pretendo fazer outro vídeo sobre isso, né, e vai mostrar mais ou menos, né, eu ainda não tenho esse número mágico, porque isso aí varia também de cargo para cargo, porque olha aqui, tem cargos aqui, por exemplo, isso aqui, cada ponto é um cargo, né, e nenhum deles está exatamente em cima da linha. Eu posso, essa função aqui, vocês podem copiar e podem plotar ela no Excel, ou no software qualquer que vocês queiram, né,
e pela concorrência, pelo número de inscritos e tal, vocês conseguem até chegar no número médio esperado. Só que esse número médio esperado, né, ele é o médio. Né? Quer dizer, a depender do cargo de vocês, pode ser um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Né? E a tendência, mas o meu cargo... Tipicamente, o que eu diria é o seguinte, os cargos que têm menos matemática, menos continha para fazer, né, tipo cargos da área administrativa, cargos de suprimentos e tal, né, eles tendem a ser mais nota de corte mais alta. Né? Por quê? Porque as pessoas têm menos dificuldade, né, e aqueles que têm mais cálculo, mais física, mais fluidos, mais coisas que tem que fazer conta, né, tem que abusar do conhecimento de matemática, elas tendem a ser menor a nota, então está abaixo da média. Ou seja, se tu mirar na média, né, e o cargo que está concorrendo é daqueles que tendem a ser mais difíceis, né, se tu acertar na média, muito provavelmente tu vai passar. Né? E para aquele que vai fazer para uma prova que, em teoria, mais fácil, né, eu tenho que mirar um pouco para cima. Né? E esse mesmo para cima aqui deu em torno de 90 a nota de corte do pior curso aqui. Né? Lá na outra deu 80, ou seja, né, 80, né, já teve 10% a menos, né, 10% em números absolutos, né, 10 pontos percentuais, eu dizia, né. Então, dá 10% de diferença, sendo que esse cara aqui, ele tende a ser mais alto porque tem menos cancelamentos, né, e na outra, tipo assim, tu pode mirar numa certa nota e como tem muito cancelamento, ele ainda vai te dar uma ajudinha para chegar naquela nota de corte lá que eu já mostrei para vocês.